daqui, da feirinha lá do artesanato, que é aquele bem... Mas esse é feito já com uma pasta qualquer, não é? Já é uma coisa... Como é que vai se passar isso? Posso passar aqui. Vejam, um azulejo, que são até dois azulejos portugueses, um azul e outro policromato. Reparem que azulejo não tem nada a ver com azul. A palavra azulejo é uma palavra de origem persa que significa aderir. Porque foi muito usado, o azulejo foi muito usado na civilização muçulmana. As mesquitas todas eram revestidas no interior de azulejo. Em algumas regiões, tanto no interior como no exterior. Então foram as que levaram até para a Península Ibérica, não é? Ainda hoje é tradição, tanto em Portugal como em Espanha. Pode continuar? O azulejo, ele é de cerâmica também. É. Ainda hoje tanto se quisermos definir terracota esmaltada. É exatamente, em placas. É, em placa. Reparem, aqui é tapeçaria. Esta é do moderno, do Luxe Sá, mas temos aqui outras medievais. Esta, por exemplo, do século XIV, não é? É uma religiosa, porque está mostrando ali uma alegoria à vaidade. Aquela mulher ali olhando ao espelho. Era usada em igrejas, não é? Com anjos, etc. Mas tem outras tapeçarias. Acho que pode passar. Aqui, esta, por exemplo, já não tem nada a ver, já é profana, não é? Mas aqui nos guerreiros, esta é anterior, do século XIII, não é? É interessante até para estudar a armadura. Eles usavam essas cotas de malha, que eram uma espécie de umas camisolas compridas, feitas de tricô de arame, de ferro. Essa é a roupa que eles têm aqui, não é? O vidro moldado, que é pasta de vidro colocada em moldes. Esta já é do Lalique, é um artista chamada Art Nouveau, já do princípio do século. Outra, esta também, Tiffany, é também um artista ligado a esse movimento Art Nouveau. Porque reparem, depois quando estudamos um pouquinho na próxima aula sobre os movimentos artísticos e sobre os períodos, depois da arte grega e romana, pelo menos na arquitetura, não houve mais novidade nenhuma. A única novidade que houve depois da arte greco-romana, da arquitetura greco-romana, foi a gótica. Depois voltou tudo outra vez, a inspiração na Grécia e Roma, só no final do século XIX, do século XX, que apareceu um estilo novo, que é a Art Nouveau. Mas ainda a Art Nouveau, primeiro começou em objetos decorativos, que era uma loja que vendia estes objetos, a arte nova, não seria assim, que eram objetos, agora pelo menos eram originais. E depois passou a ser usado também na arquitetura. A arquitetura também só inovou no final do século XIX quando utilizou um material novo que é o ferro. Não é? Posso continuar? Vejam, vidro soprado, que é ali em Murano, não é? Eu já estive lá, mas não vi, não é? Pega um pedaço daquela massa, não é? Sopra, não é? E dão estas formas. Pode passar, também é Murano. O Paulina, que tem uma tinta azul, não é? Dá essa cor ao vidro. A arte do vidro, ela não se repete, não é? Não. Pelo fato de ser solto, não é? Não, em princípio, para ser arte não se pode repetir, viu? Não, não há nenhuma possibilidade de ter igual. Podia só voltar um Como? daria Uma peça igual a outra, não há. Quando elas são feitas, exatamente. A não ser que seja o artesanato, já veremos isso numa das aulas seguintes, aqui é já a repetição. Aqui a arte, cada peça é diferente uma da outra, não é? O vitral, esta já é do Art Nouveau, não é? Do princípio do século XX. Este também, Tiffany. Estamos aqui a falar em cinema antigo, eu vi outro dia um filme antigo, não sei se lembra daquela artista chamada Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, que era Breakfast at Tiffany's. Viram esse filme? Bonequinha de luxo. Ela ia tomar o café da manhã à porta dessa joalheria da Tiffany. Vejam, este vitral, você não foi ver, não é? Santo Chapéu, não foi. Até os vidros trabalhados, não é? Não deu tempo. Vi por fora. Já foi alguma coisa. Pode continuar. E vejam agora iluminuras também. Iluminura que dá luz. Miniatura, porque inicialmente foi usada a tinta, na época romana, que usaram a tinta vermelha. Vejam aí a composição, a construção do livro, não é? O texto
a caligrafia juntamente com as imagens, não é? Com as iluminuras. Outra iluminura, esta já muito bem elaborada, não é? Já são os tais telhados, não é? Que estamos vendo aí, da Ardósia, não é? Um palacete, as mulheres aqui trabalhando, tanto aqui no primeiro plano como no segundo plano, e essas três rixas, aliás, falta ali um S, não é? Não é? Plural também. Era um livro de horas, sabe o que é um livro de horas? Era um livro... Aqui? Já agora posso colocar o S aí. Aqui o S? Era um livro que dizia, que abria, por exemplo, agora são 7h30, por exemplo, qual é a oração nesta hora? Claro que não tinha essas horas que tem hoje, 7h30. Por exemplo, era ao amanhecer, ou ao meio do dia, tinha as orações lá, era o livro de horas, já sabia, não ia recitar uma oração qualquer, era a oração correspondente à hora. Então são muito vulgares estes livros de horas nesta época, na Idade Média. Pode continuar? Agora, uma gravura em metal, porque as gravuras, inicialmente, elas não eram consideradas arte. Eram usadas, a gravura, primeiro a xilogravura, a gravura em madeira, que era usada, é um processo de impressão, até chegarmos até a imprimir letras. Agora, o primeiro que transforma a gravura numa arte é este alemão chamado Albrecht Dürer. Tem outra curiosidade, esse Dürer é o primeiro a assinar aqui a assinatura dele, o monograma dele, um A e um D, Albrecht Dürer. É o primeiro que assina todas as suas obras, veja até uma gravura. Esta é uma gravura metal e até data. Esta aqui deve ter data, deve ter sido cortada. Ora, a gravura em madeira, já têm visto que nós temos aqui uma região, não é? Que é ali no Cariri, em Juazeiras, tem essa tradição. É escavada, já viram como é que se faz. Agora, a gravura em metal, inicialmente, também usa um estilete e usa uma folha de cobre e vai raspando. Chama-se essa gravura ponta seca. Mas existe uma gravura mais simples, onde se escava, fica já positivo. Aqui onde se escava é o negativo, é o que não põe a tinta, porque depois leva-se a tinta como se fosse um carinho e imprime-se. Nessa chamada água forte, é mais simples porque a chapa de metal é coberta com uma fina camada de cera. E depois, bem lisinha, pega-se um estilete e faz-se o desenho à vontade. As linhas que nós vamos traçando na cera ficam agora em positivo. Mas tem que tocar o cobre. Depois mete-se em água forte, é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico vai entrar pelas ranhuras e vai atacar, não é, o cobre. Então fica saliente. Então tira-se para fora com muito cuidado, não é, porque o ácido sulfúrico é altamente corrosivo. Leva-se a um fogo, derrete-se a cera, limpa-se e agora onde ele traçou a linha ficou em relevo. Foi corroído, não é, pelo ácido sulfúrico. E então é mais fácil. Agora aqui temos um desenho, não é? Veja, um desenho de um artista que é um precursor do impressionismo, que deram mais, que valorizaram a cor. Que é um caso até raro, como é que ele fez um desenho. Este também é chamado do purismo, que é um movimento que sai do cubismo, que simplifica mais as formas, veja, são formas geométricas, mas muito simples. Um desenho de Rafael, geralmente esses desenhos eram usados como estudo. Este é um pintor, não é, do Renascimento, chamado Cinquecento, Renascimento pleno. Veja, uma papeleira. Nós podemos usar até um caixote e guardar lá os nossos papéis, as nossas cartas, se quisermos. Este não. É ao mesmo tempo uma obra de arte. É útil, tem utilidade, mas é para ser apreciado também esteticamente. Continuar, outra papeleira aí, esta também, veja, esta também toda trabalhada, com embutidos em tartaruga, etc., e copos. E vejam, nós podemos, não é, lavar as mãos com um jarro de plástico e uma bacia de plástico, mas este aqui não, é também uma obra de arte. Veja, o jarro e a bacia, trabalhados em prata. Ou esta, nós podemos tomar vatapá ou um banhão de dois, numa terrina, servida numa terrina normal, dada a panela diretamente da cozinha, mas esta não, mas o requinte, que até, não é, se aprecia melhor, não é, o que está lá dentro. Essa é super. Esta era um saleiro, o sal ficaria aí, não é, nesse recipiente, aqui, e foi roubada, e não voltou mais a aparecer. Claro que uma peça dessas de ouro roubada é para derreter.
Como aconteceu com a Copa que o Brasil ganhou aqui há uns anos, também nunca mais apareceu. Vejam, este aqui é o tal onde eu me inspirei neste curso, que é este filósofo chamado Etienne Souriau. Ele então, aliás, existem outros filósofos da arte, ou estetas, que apresentam outras classificações das artes. Nós estamos apanhamos a classificação tradicional, as 3 artes do espaço, as 3 artes do tempo, as plásticas e as discursivas. Agora, porquê? Porque o sentido dos órgãos de sentidos, nós temos 5. Os que estão mais desenvolvidos, nós, é exatamente a visão e a audição. E esses, segundo muitos autores, são os únicos que proporcionam obras de arte. Talvez um cachorro, não é? Como tem um olfato muito desenvolvido, para ele a arte talvez fosse até a arte dos perfumes. Mas há uma diferença. Nós não conseguimos, também o perfume é uma arte, mas essa sim é que é uma arte inferior, a arte da perfumaria. Porque nós não podemos fazer aqui um concerto de perfumes. Como nós conseguimos distinguir os sons dos odores, não. Se nós lançarmos aqui umas gotinhas de Christian Dior, outras gotinhas de Chanel, passado um bocado fazemos confusão já, não há uma sinfonia de perfumes. Pode haver cada vez uma conjunção, porque nós não temos um olfato tão desenvolvido como temos a audição e a visão. Mas alguns dizem, por exemplo, a gastronomia é também uma arte, tem arte. Alguns dizem, mas também é uma arte, claro, que tem os seus limites. A arte dos perfumes, a gastronomia. Mas a gastronomia também é muito complexa. Porque reparem, falámos há pouco nessa Baião 2. Nós vamos ao restaurante e pedimos um Baião 2. Quando chega o Baião 2, vêm todos, primeiro, a olhar. Vêm todos para passar, todos para ficamos logo, repugnamos logo. Primeiro, o primeiro juízo é visual. Depois é o olfato. Já está tudo bem estragado, aquela carne de sol já cheira mal. Segundo, o olfato. Quando metemos na boca, é todo esmagado, tá? É o tato também nos prova. Quer dizer, é uma mistura de sensações. Né? São vários sentidos que entram na apreciação da gastronomia. Bem, agora vejam o que é interessante, este Etienne Souriau apresenta esta proposta. Aqueles números, aqueles chamados qualidades sensíveis, ou qualia, se quiser chamar assim, qualidade sensível. Uma qualidade sensível dá origem a duas artes. Uma abstrata e a outra figurativa. Veja, que é a linha dá origem ao arabesco, que é uma linha traçada sem sentido, não é? Sem forma, e se ela for perfeita, figurativa já é o desenho. O 2 é o volume. Abstrato é a arquitetura, já a escultura é figurativa. A cor, temos a pintura pura, que é a pintura abstrata, não é? E a pintura representativa. Depois temos a luz, a iluminação, as pessoas luminosas, e temos o cinema e a aquarela e a foto. A dança, que está escrita aí, é com C cedilha, não é? E também está errado, não é? Mas foi na tradução, não é? É o movimento, tem a dança e tem a pantomima, que é já com gestos, já se quer dar um significado a esses gestos. Os sons articulados, é prosódia pura, quando quem faz muito isso é o Chico Buarque, não é? Não brinca com as sílabas, não é? Sem formar palavras. E temos depois a literatura e poesia, que os sons formam palavras. E depois os sons musicais, que é música, e, por exemplo, a ópera, etc., que já é a música já dramática, já com sentido, não é? Com significado. Então, essa é a classificação das artes apresentada por esse autor, mas existem, de estetas modernos, dezenas dessas de classificações. Professor, linha, volume, luz, movimento, som articulado e som musical. Pronto, começámos exatamente nessa divisão. A classificação das artes assentava em serem artes do espaço, que ocupam o espaço, são as artes plásticas, e artes do tempo, que se desenrolam no tempo. Agora, seguindo esse mesmo Etienne Souriau, ele diz que todas as artes comungam do espaço e do tempo. Não podem ser um objeto de separação. Vamos ver, espaço. Em toda a obra de arte há uma estrutura espaço-tempo. Todas as obras de arte, sem exceção, têm estruturas temporais e estruturas espaciais. Então agora vamos ver o que é cada uma delas, as temporais primeiro. Vejam, esta vitória de Samotrácia, eu ainda volto
a usar exatamente essa escultura noutra aula. Mas aqui só quero mostrar o que é que o escultor dessa obra, não sabemos quem foi, que é do período já do último período da arte grega, chamado helenístico, já depois da conquista de Alexandre. Onde é que está, o que é que nos, qual é, onde é que nos mostra o movimento? Nós não podemos ver essa escultura estática. Ele quer nos mostrar que essa deusa, representada aí em pedra, ela está em movimento, está na proa do navio. E como é que nós sabemos que o navio está em movimento, está no mar? Porque reparem, as gotas d'água, como o navio, já tem visto um navio na água, ele vai baixando, sobe, baixa, quando baixa aqueles espinhos veio, molharam a túnica dela. Então vejam que está colado ao corpo. E como é que sabemos que o navio está em movimento? Porque reparem que a túnica atrás está esvoaçando. Então quer dizer, não podemos olhar para ela como se fosse uma figura estática. Não, ele quis mostrar que essa escultura estava na proa do navio. Provavelmente há outra história por trás, não é? Quer dizer, a deusa, que é a deusa Vitória, que é Nike, ela assistiu a uma batalha naval e de repente ela decidiu quem é que ia vencer. Baixou e aterrissou na proa do navio e pronto. Todo mundo viu. É aqui, com a deusa na frente, nós vamos ganhar. Então, outro exemplo. Vejam, este de Poussin, que já está dentro desse classicismo francês, não é? A Arcádia era uma espécie de um paraíso. Claro que é uma coisa mítica, não é? Então, de repente, esses 4 indivíduos, os pastores e essa mulher, pararam e ficaram, vejam como eles ficaram perturbados. Porque eles encontraram uma inscrição num túmulo na Arcádia, que eles pensavam que ali era um paraíso onde não havia morte nem vida, todo mundo vivia eternamente. E está lá, eu, ego, Arcádias, et in Arcádia ego. Significa, eu vivi na Arcádia. Então o morto esteve lá, viveu lá. Então eles estão, como é que é possível? Viviam na felicidade, não é? Como se estivessem no paraíso, de repente viram, a morte também existe. Então eles vão agora começar a voltar. É por isso que o tempo aí serve para nós interpretarmos o tempo desse homem que viveu lá na Arcádia, a perturbação deles. Agora estão pensando já no futuro, na morte. Já, o passado dele já passa a contar também em relação à morte. Outra aí também. Esta, que é do pintor italiano, do Tintoretto, que é veneziano, do século XVI, embora já tenha preocupações, veremos na próxima aula, do maneirismo. Vejam o ângulo em que ele capta esta cena, é de baixo para cima. Isso contrariava os princípios da arte renascentista. É a Virgem que está subindo para ser recebida, a Virgem Maria, sendo recebida pelo sacerdote, sumo sacerdote do Templo de Salomão. Então, reparem que aqui os miseráveis pedindo esmola, todos sentados na escadaria, e esta senhora mostrando à filha quem é aquela menina. Reparem, onde é que está aí o tempo? Ela já subiu metade da escada, mas ainda não chegou até ser recebida pelo sacerdote. Então, quer dizer, não é também uma parada no tempo. Nós, ao vermos esse quadro, mostra também o tempo que se vai desenrolando. Outra ainda. Esta de Van Gogh, veja, Van Gogh também, muitas vezes, pintou o banco, pintou o quarto onde ele vivia, etc., pintou as botas. E o que é que ele quer dizer com isso? São as botas já muito usadas. Então, o que é que ele nos quer apresentar? Como é que elas foram usadas? Os caminhos que ele fez, o tempo todo que ele passou andando com essas botas. Então, também é o tempo ligado a essa obra. Vejam, no caso da arquitetura, há uma série de tempos. Este é o exemplo que apresento aqui, é a Catedral de Chartres. Ora, vejam, o primeiro tempo foi a Catedral Gótica, que demorou menos tempo a construir. Demorou cerca de 20 anos. Então, demoraram 100, 200 anos. Muitas vezes eram abandonadas, desestimulavam. Reparem que as catedrais é interessante. Não sei se viram um filme chamado Em Nome de Deus, viram? Conta a história do Abelardo e Luísa. Ora, ele mostra aí, em nome de Deus, espera lá, aqui já
sei o que é que eu estava querendo dizer aqui. No tempo da catedral, todo mundo, se lembra no filme, os habitantes de uma cidade, a catedral está ligada à cidade. É no período em que as cidades vão voltar a esse chamado renascimento urbano, vão voltar a surgir. Porque na Idade Média, período feudal, já depois das invasões bárbaras, as cidades foram abandonadas. Então acontece que a cidade é o orgulho do cidadão. Tanto que há uma corrida em altura. Cada catedral que começa a ser construída quer superar em altura já digamos, o recorde anterior. Bem, todos trabalham, para sentir que a obra é sua, todos dão um dia de trabalho no ano. Eu não sei que a pessoa já esteja muito velha e doente, mas paga alguém para o substituir. Então eles sentem como um trabalho deles. Porque eles, um dia no ano, eles trabalham na catedral. Todos, claro, têm os operários, digamos, os técnicos, os operários já profissionais, mas todos sentem que estão ligados à catedral. E acho que há uma cena qualquer nesse filme em que mostra que o dia que ele vai trabalhar na catedral. Bem, então, o que é esse primeiro tempo? Como é que ela foi, digamos, concebida e agora como é que ela começou a ser construída? É a criação da catedral, no primeiro tempo. Então, quer dizer, o tempo existe aí, de facto, na arquitetura também. Não podemos olhar para ela e não é uma coisa, um olhar só simples e passageiro. Posso continuar agora. Veja. No segundo tempo, é as variações cromáticas que a catedral apresenta. Estes quadros que eu apresento aqui são de um pintor impressionista que é o Claude Monet. Mas isso foi para mostrar que as cores não eram eternas. Havia uma variação de cores, mas isso foi para um outro sentido, que eu estou aqui a apresentar num outro exemplo, não é? Ele quis mostrar que não se podia pintar uma coisa de uma cor, porque mal o tempo passava, se ele pintasse de manhã, as cores eram umas, ao meio-dia eram outras, e ao final da tarde eram outras. No verão eram umas, no inverno eram outras. Então ele pintou em Rouen, essa catedral pintou dezenas de vezes para mostrar que ele tinha razão. A cor não é estática, não é assim. Ela muda de acordo com a época do dia, com a época do ano, etc. Isso é para mostrar que, de facto, a catedral também vai mudando. Ele representou aqui pintando, mas é verdade. Depende da hora, se o céu está nublado, se é no outono ou no inverno o sol está muito baixo, já no verão o sol está sempre a pino. Então é para mostrar essas variações. O terceiro tempo, nós não podemos entrar numa catedral ou qualquer outra construção e já está visto, não. Temos que percorrê-la. Veja, é o tempo do itinerário. Tem que se percorrer as naves, tem que se percorrer o transepto, que faz até a Capela Mor, etc. Então é outro tempo que se gasta. O funcional, qual é a utilidade, a finalidade? Aqui, o exemplo já numa catedral, aqui qualquer uma pode apresentar isso. É só a fotografia que é de uma missa solene na Basílica de São Pedro. Então, também temos que ver em conta qual é a utilidade daquele edifício. Então, também, ao refletirmos sobre isso, estamos gastando tempo. É outro tempo. É o tempo funcional. Posso continuar. E o quinto tempo, veja, é o tempo absoluto. Veja, no caso agora da Catedral Gótica, é exatamente esse impulso que eles dão em relação ao céu. Todas essas agulhas, todas essas pirâmides, é como se ela quisesse sair da terra e subir ao céu. E o outro tempo ainda é o que é representar as centenas de figuras que são representadas nas catedrais. Vejam aqui, nesta fachada está representado Cristo, sentado num trono, chamava-se Cristo em Majestade, rodeado de 4 figuras. Do lado esquerdo estão um touro, em cima está um anjo, do lado direito está uma águia e depois um leão. O que é que significam essas figuras, sabem? Na época todo mundo sabia. São os 4 biógrafos de Cristo. Em todas as antigas igrejas estão representados esses 4 biógrafos, pelos seus símbolos. Porque ninguém sabia, repara, ninguém sabia como é que era o rosto de São Pedro, o rosto de São Paulo, o rosto de Cristo. Tanto Cristo, inicialmente, quando era representado com barba feita e cabelo curtinho. Ninguém sabia, ninguém fez a descrição física dele. Mais tarde, aquele parece cabelos compridos, barbas bifurcadas, mas aí foi uma estratégia do cristianismo para o associar ao Júpiter. E fizeram ali na Bahia, não é? Ligando a esse sincretismo, não é? Então, como é que eles são conhecidos, todos os santos? Não sei se você conhece, sabem, por exemplo, a Santa Filomena, como é que eles são? Pelos
atributos. Eles têm que ter um atributo ao lado para reconhecermos. Se encontramos um santo, não interessa se ele tem barba ou não tem, mas ao lado tem umas chaves. Já sabemos quem é. Quem é que tem a chave do paraíso? São Pedro. São Pedro. Aqui são quem foram os biógrafos de Cristo? São os seus evangelistas. Foram os que escreveram a história de Cristo, da vida dele. Então, temos em cima o anjo é o São Mateus. A águia é São João. Tem tudo uma explicação, porque a base espiritual toda o anjo é como se fosse o inspirador do São Mateus, São João é o evangelho mais espiritual. Já o leão, todo mundo sabe. Em Veneza, quem é que está logo na entrada, em cima de uma coluna? É São Marcos, é o leão. Tanto que, ainda, por exemplo, no Festival de Cinema de Veneza, qual é o prémio? É o leão. Ou no Festival da Bienal de Veneza de Artes Plásticas, é o leão. O leão porquê? Porque segundo a lenda ou a tradição, São Marcos aportou num navio sem ninguém, num barco sem ninguém, o corpo dele morto. E foi lá, e foi exatamente, construiu aquela igreja de São Marcos, e está lá o túmulo dele. Tem mais, não sei se dá para a gente passar uma imagem por isso. Então, veja, a quantidade de figuras que estão aqui. Aqui é logo Cristo sentado no trono, Só continue. rodeado. O anjo era São Mateus. O touro, quem é o touro? O Leão era São São Lucas. O touro é São Lucas. Só pode dizer, São Lucas. O leão é São Marcos e A águia. É. E a águia São João. Aqui embaixo estão os apóstolos também. E depois tem ainda as figuras aí nessas arquivoltas, etc. Tem as estátuas colunas. Mas isso depois, no decorrer do curso, vamos encontrar. Eu não entendi a ligação do leão com São Marcos. Eu não entendi a ligação, como é que... Não, porque ele começa. Não, isso aí é ligação, isso aí é mais buscada. É porque o evangelho dele começa no deserto, não é? E o leão é mal do deserto. É assim. Assim como o touro, é porque começa com uma cena de um sacrifício. Então, é assim uma coisa sempre forçada, mas é para poderem ser reconhecidos sempre. Geralmente também aparece sempre com um livro. Quando aparece a figura humana, com um livro, todos os evangelistas têm um livro, e depois o animalzinho ou o anjo, para eles identificar, para os reconhecer. Pode continuar. Vejam aqui, essas estátuas colunas, vejam a quantidade de figuras, todas elas são figuras reconhecíveis. Hoje já ninguém reconhece coisa nenhuma. Só para te dar agora um exemplo, não é? Nem os padres já conhecem nada. Eu fiz um trabalho no Museu do Sobral, não sei se vocês conhecem, e fiz um trabalho, foi identificar, foi